1. CGLA, UFRJ, setembro/2013. As políticas de ensino de línguas e o projeto de letramentos Prof. Arei Valquíria Montemor, Universidade de São Paulo. As inúmeras pesquisas na área informam que a prática de sala de aula vela, e ao mesmo tempo revela, uma política de ensino. Essa asserção não indica, no entanto, que a prática de ensino tenha uma natureza neutra ou meramente técnica. Ou mesmo, que a natureza técnica de uma aula seja neutra. Contrariamente, esclarece que as políticas de ensino nem sempre são devidamente explicitadas na ação docente. Ou que a formação docente nem sempre se voltou para o fundamento político-educacional presente em todo o planejamento de ensino e em toda a metodologia. No ensino de idiomas, compreende-se o lugar privilegiado que as metodologias têm na formação do professor durante longo período, considerando-se os vários desafios que essa docência representava para os que seguiam e seguem a profissão, ter proficiência no idioma estrangeiro a ensinar e, ao mesmo tempo, conhecer maneiras de realizar esse ensino de forma bem-sucedida. Por muito tempo, predominou a noção Halteo nessa formação, traduzida primeiramente pelo enfoque como ensinar vocabulário, depois, como ensinar gramática e vocabulário, em seguida, como ensinar funções comunicativas e, ainda, como ensinar leitura, todas essas relacionadas a uma língua estrangeira. Nesse cenário, as discussões sobre as políticas presentes a essas propostas de ensino tinham um papel secundário, quase despercebido para uma boa parte dos envolvidos. É possível concluir que se tratava de um plano proposital. Talvez sim, talvez não. Sem negar a ação silenciosa da ideologia naquela visão, reconhecesse hoje em dia que se tratava de um momento histórico no qual era preciso saber fazer bem algo para que outro algo funcionasse. Em tempos de pré-industrialização e de industrialização, muita ênfase foi dada na repetição competente, tendo esta sido apropriada também na área educacional, por meio de métodos e técnicas, num empenho de participação e contribuição para o pensamento social vigente. Já em outros tempos, os atuais, muitas pesquisas avaliaram e avaliam a ênfase passada, percebendo a necessidade de compreensão das políticas e ideologias presentes nas pedagogias e nas escolhas metodológicas daquele momento e a 2. Premência da análise da adequação delas para este momento histórico, social e cultural, no qual outras influências se evidenciam. Desse descompasso entre os planos praticados dentro e fora da escola, no ensino formal de línguas estrangeiras emergem discussões sobre as questões linguísticas, ideológicas, culturais e sociais, evidenciando o papel político a ser evidenciado e redefinido na área. Igualmente relevante torna-se a expansão do conhecimento dessa ação política, pelos envolvidos na área, nos programas de formação docente, nos programas de educação continuada, nos conteúdos do ensino de línguas, numa construção conjunta de uma proposta crítica para a integração desse ensino à formação educacional prevista na escola. Partindo de resultados de pesquisas qualitativas na área, este texto discute as políticas do ensino de línguas e da formação do professor de idiomas na educação formal ao longo dos tempos. Essa discussão identifica os desafios dessas, analisa as orientações e reorientações políticas indicadas nessa área e avalia a propriedade das teorias de letramentos para a realização ou consolidação de um ensino e de uma formação de qualidade e que também possibilite a prática de uma educação socialmente mais inclusiva. Questões que desafiam as políticas de ensino de línguas. Seria aceita a interpretação de que a divisão de trabalho segundo a visão marxista, trabalho manual e trabalho intelectual mesmo entre professores e professoras. Se,
De acordo com Gramsci, 1984, todos somos intelectuais orgânicos e alguns são intelectuais por profissão. Na docência, os professores e professoras têm a dupla função do exercício da intelectualidade, como orgânicos, pessoas e cidadãos que pensam e agem, e como profissionais e. A reflexão pode ser considerada polêmica ou provocativa e não pretende ser respondida neste texto, servindo apenas como ponto de partida para as reflexões e argumentações aqui expostas. Permite, no entanto, analisar uma das primeiras questões referentes a políticas de ensino de línguas no Brasil, o conhecimento dessas políticas por professores e professoras. Ou seja, permite pensar sobre a inclusão desse tópico na formação inicial ou em serviço de docentes, aqui neste texto com enfoque na área de ensino de línguas, de forma a possibilitar que os planejamentos e programas da formação docente reflitam sobre tais políticas. 3. Por meio de investigações foi possível verificar que muitos professores e professoras na área focalizada não têm familiaridade com esse tema que é fundamental para planejamentos que levem em conta as necessidades de alunos, o contexto de ensino, numa visão que reinterpreta as sugestões ou orientações globais ou nacionais de maneira a contemplar o que é local. Verifica-se que esses professores se veem como implementadores ou aplicadores de políticas de planejamento que não foram decididas por eles. Vistos como aplicadores, por razões analisadas adiante neste texto, percebem a indefinição ou a inexistência do espaço para o exercício da agência ou para a promoção da cidadania ativa ou engajada em seus alunos, sendo este espaço uma instância que responde a políticas e tendências atuais de ensino. Essa observação culmina por reforçar a premissa de que, entre os que são intelectuais por profissão, alguns cumprem a função de apenas implementar ou pôr em prática as ideias ou propostas pensadas por outros intelectuais. Ao discutir projetos de política e planejamento linguístico, Lobianco, 2010, p. 155, entende que há uma divisão de poder entre os especialistas do conhecimento da área, as autoridades que tomam as decisões e os usuários da língua, os professores ou as sociedades que as seguem as decisões. Embora os documentos oficiais recomendem que haja alterações por parte de professores e usuários da língua na percepção da necessidade dessas, como acrescenta o autor, essas ações pouco ocorrem, por conta do fato de que esses participantes não se veem legitimados para a função, não se sentindo suficientemente confiantes para esse exercício de agência. Lobianco afirma, os professores e o ensino são tidos como meros implementadores de planos e políticas desenhados por outros, condutores de planos pré-existentes, e não como atores no processo, Ibidem, 155. Depreende-se das asserções desse autor que o desafio das políticas de ensino se apresenta numa relação complementar de poder que envolve, em boa parte das vezes, por um lado, especialistas e autoridades, aqueles que pensam ou comandam essas políticas, por outro, os professores e alunos, os que ensinam ou aprendem os planejamentos a serem aplicados e aprendidos. Feitas as devidas ressalvas com respeito aos professores que se veem como atores em suas atividades e exercem agência na reinterpretação dessas políticas, os resultados que apontam a existência de docentes como aplicadores de políticas nas mencionadas investigações parecem estar refletidos nesse raciocínio. Entende-se, assim, que mesmo na área de educação pode haver a divisão de trabalho entre os que são legitimados como intelectuais e 4. Aqueles que exercem as tarefas, embora esses também sejam intelectuais, conforme a visão gramsciana. Entende-se também que esse tema deveria integrar,
de forma definida e relevante, os programas de formação docente através dos quais os professores em serviço se formam, nos casos em que isso não ocorre. Uma segunda questão a ganhar atenção nessa análise remete a observações de Crawford, 2000, de que as políticas de ensino de línguas estrangeiras têm grande influência dos projetos de ensino bilíngue nos Estados Unidos. Estes, explica o autor, tomam como base o aprendiz imigrante que deve se apropriar da língua inglesa padrão, respondendo a uma assimilação à cultura e sociedade na qual ingressa. Nessa análise, Crawford questiona se no referido propósito de educação bilíngue subjazem ideologias que enfraquecem a visão sobre o estrangeiro, já que as propostas se apresentam como uma iniciativa anti-pobreza, para superar as desvantagens do aluno de uma minoria linguística, assim remediando o problema da proficiência limitada na língua inglesa. Uma medida antidiscriminação, visando abrir o currículo para alunos com proficiência limitada no idioma inglês e garantir o direito igualitário desses à educação. Um experimento na educação multicultural com a adoção do bilinguismo, com o objetivo de desenvolver recursos culturais e linguísticos além daqueles que prevalecem na sociedade dominante. Crawford 2000, p. 86. Suas observações veem correspondência nas orientações para os planejamentos de ensino de línguas em escolas de educação formal discutidas por Ruiz, 1994, nas quais as visões de língua definidoras das políticas de ensino de línguas são: a. Língua como problema, b. Língua como direito, c. Língua como recurso. Crawford entende que cada uma dessas visões corresponderia às respectivas alternativas sobre as quais indaga. A primeira, língua como problema, vê a limitação linguística como um problema social e preconiza ensinar a língua inglesa para melhoria da autoestima e acompanhamento escolar. A segunda medida, antidiscriminação, considera o pouco conhecimento linguístico do imigrante uma barreira ao acesso a instituições públicas, logo o aprendizado do idioma inglês estaria atrelado à possibilidade de sucesso no país de ingresso. A terceira, experimento na educação multicultural via bilinguismo, focaliza o valor social do desenvolvimento das habilidades linguísticas das minorias e, ao mesmo tempo, a preservação das línguas de origem dessas. Entretanto, Crawford atenta para o fato de que as três visões fortalecem a posição da língua inglesa, até 5. Mesmo a terceira, na qual fica implícita a ideia de que a participação ou assimilação social poderá ocorrer por meio da proficiência nessa língua, segundo o modelo dominante, embora nela haja a proposta do reconhecimento dos idiomas dos imigrantes/estrangeiros. Ainda segundo o mesmo autor, a discriminação linguística é politicamente indesejável e socialmente reconhecida, inclusive na Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, que busca combater essa discriminação no reconhecimento ao direito à liberdade linguística e ao uso de uma língua específica nas atividades comunitárias. No entanto, contrariamente à referida declaração, as elaborações de muitos dos projetos de planejamento linguístico seguem uma orientação que remete às observações de Crawford quanto aos conceitos língua como problema, língua como direito ou língua como recurso, apontados por Ruiz e Biden. Essas influências também são percebidas nas discussões referentes ao ensino de línguas estrangeiras, ou adicionais, no Brasil, também seguidor da mencionada Declaração de Direitos Humanos. No Brasil, a questão da influência das políticas estrangeiras no ensino de línguas mescla-se com as ideias iluministas e liberais, conforme descreve Saviani, 2006, ao relatar na História das Ideias Pedagógicas uma antiga menção à introdução de idiomas estrangeiros na escola.
Essa mescla de influências representa uma terceira questão a desafiar as políticas brasileiras de ensino de línguas, considerando-se que contribuiu para a disseminação da perspectiva de que o aprendizado de idiomas se adequaria mais a alunos de uma parcela da sociedade, como, por exemplo, aqueles que exerceriam certas profissões nas quais o conhecimento de línguas seria valorizado. Observasse nos registros de Saviani que a menção ao termo línguas estrangeiras não se referia ao aprendizado de latim, grego e hebraico, sendo estas descritas como disciplinas de humanidades em um livro publicado em 1949 por uma editora de Lisboa. A publicação versava sobre o estudo da língua portuguesa, da gramática latina, da latinidade e do grego e do hebraico e estendia-se para as línguas estrangeiras. Esse volume seria o resultado de uma compilação de cartas de autoria de Luiz Antônio Verne, que influenciou as reformas pombalinas da instrução pública com o ideário iluminista na forma apreendida pelos estrangeirados, como afirma Saviani, Ibidem, p. 99. Verne era de origem portuguesa, tinha pai francês e cursou universidades em Portugal e Roma. Os interesses dele, assim como de outros 6 intelectuais da época, como Ribeiro Sanches, eram qualificados como estrangeirados, resvalando-se para valores burgueses. E teria ocorrido por influência das ideias de Ribeiro Sanches a criação do Colégio dos Nobres, instalado em 1766, instituição cujo currículo extrapolava as humanidades, latim, grego, retórica e filosofia, abrangendo, também, as línguas estrangeiras, francês, italiano e inglês, de acordo com as anotações de Saviani, idem, p. 105. Seguindo o ideário iluminista em cujos valores acreditava-se encontrar a contribuição desse pensamento para a formação do perfeito nobre e do perfeito comerciante, o ensino de línguas concentrou-se durante muito tempo em gramática, por meio de aplicações metodológicas de influência jesuítica, consideradas desinteressantes e cansativas. Mais recentemente, o fenômeno da globalização perpetua a visão de status privilegiado reconhecido no conhecimento de línguas estrangeiras, conferindo à língua inglesa o papel central na efetivação da comunicação, das negociações e das interações entre os falantes de outros idiomas. No entanto, se em fases anteriores, o estudo de línguas estrangeiras representava prestígio social, na sociedade globalizada esse valor é ressignificado, a língua inglesa ganha relevância, dessa vez, como capital cultural e como um requisito para a ascensão econômica. Aventa-se, assim, a possibilidade de que os desafios na discussão e definição de políticas de ensino de línguas na educação formal brasileira concentram-se em torno das citadas premissas. Ou seja, de que os professores se veem apenas como implementadores ou aplicadores de políticas de planejamento que não foram decididas por eles, de que as políticas de ensino de línguas estrangeiras no Brasil têm influências de projetos estrangeiros para o ensino da língua inglesa a imigrantes, os quais nem sempre foram ou são reinterpretados para este contexto, e da visão de que a necessidade real do estudo de idiomas estrangeiros restringe-se a uma parcela específica da sociedade. Mas não a todas. Noções que reorientam as políticas de ensino de línguas. Os estudos sobre o tema apontam a predominância do critério da convergência nas escolhas pedagógicas e nos planejamentos educacionais que orientaram ou orientam as políticas tradicionais de ensino. No que tange ao ensino de línguas, a convergência é observada no domínio de padrões linguísticos, divisões monoculturais e valores sociais hegemônicos subjacentes aos planos construídos para tal. Esses conceitos se enredavam ou se enredam,
complementando-se ou combinando-se aparentemente de maneira tão harmônica que se traduziam ou traduzem como um processo natural do aprendizado. Essa naturalização levou muitos professores e aprendizes a passar por esse processo achando que a língua é assim ou que é assim que se aprende. No que concerne à crença na referida naturalização, Lobianco, 2010, entende que um dos grandes problemas nos programas de ensino é a ausência de uma política explícita neles. Por conta dessa não explicitação, os programas reduzem a função dos professores e dos planejamentos linguísticos a miras reprodutores de visões elaboradas por outros especialistas, sem que as contingências e as diversidades encontradas no meio escolar sejam levadas em conta. Como consequência, os professores e as escolas eram ou são levados a ações e posições já programadas e automatizadas, ou em default, conforme termo do próprio autor, p. 169, associando as atitudes humanas à programação de máquinas e equipamentos. A premissa de que as programações de ensino eram ou são naturalmente da forma como se apresentavam ou se apresentam dificulta a reflexão sobre a adequação ou inadequação de propostas ou a busca por novas alternativas. Ao examinar políticas linguísticas e currículos escolares vigentes, Luque, 2013, percebe haver dois fundamentos problemáticos na orientação desses. O primeiro refere-se à premissa de que as habilidades e conhecimentos são universais. O segundo sustenta a ideia de que as habilidades e conhecimentos são universalmente transferíveis e de valor de troca no campo do trabalho, na vida civil e na comunidade, p. 1. Nesses dois princípios, a noção da convergência se apresenta com nitidez por meio da perspectiva da universalidade dos conhecimentos e das habilidades, da necessidade destes, assim como também da maneira de apreendê-los. Entretanto, para o autor, os mencionados fundamentos dos conhecimentos e habilidades se calcam em culturas dominantes que disseminaram seus próprios valores como universais. Esses fundamentos influenciaram grandemente as políticas de ensino, as orientações curriculares e as concepções de conhecimento, cultura e habilidades, gerando o consenso sobre quais conteúdos, padrões, objetivos de ensino e métodos de aprendizagem devem compor os planos educacionais. Em outras reflexões, Luque, Udzier, 2013, reafirmam que as políticas pautadas nos conceitos da universalidade ou da convergência representavam os valores e interesses de classes de culturas dominantes e resultaram numa educação desigual e 8. Injusta. Interpretam os autores que, para haver o estabelecimento da universalidade e da convergência, outros conhecimentos, habilidades, capacidades e culturas são negados e marginalizados, não representando as diferenças sociais e culturais de pessoas e de comunidades, como, por exemplo, de mulheres e meninas, de indígenas e das minorias étnicas e culturais. Por meio dessa observação, esses pesquisadores defendem que haja currículos críticos que melhor representem as histórias das comunidades excluídas do que era tido e ainda é, em muitos casos, como padrão universal. Contudo, não propõem uma política revisionista que elimine conhecimentos, habilidades, capacidades, antes valorizados, substituindo-os por propostas que se concentrem apenas nas diferenças e interesses dessas comunidades que estavam à margem. Explicam, também sabemos que uma política que objetiva a igualdade e acesso não pode focalizar exclusivamente um conteúdo/currículo revisionista, considerando-se que ainda permanece a necessidade de garantir maior acesso aos conhecimentos convencionais, disciplinares e canônicos apesar dos usos e origens históricas destes, e Biden, p. 16, advogam por uma política que valore a perspectiva crítica sobre o embate das duas dimensões em questão.
entendem que essa pode promover a desejada educação que se preocupa com a justiça e a participação social. Em análise semelhante no exame das políticas culturais da língua inglesa em sua posição de idioma da comunicação internacional, Pennycook, 2007, critica a premissa do padrão linguístico segundo o qual a compreensão ocorre quando as pessoas falam numa mesma língua, ou seja, na unicidade de uso desta, valendo-se de sentidos comuns estabelecidos que garantam a comunicação. Em obra anterior, 1994, o autor menciona que a língua inglesa teria se disseminado por meio de um ensino que privilegiava padrões linguísticos seguindo o modelo do falante nativo, como se todo falante nativo se comunicasse conforme o modelo linguístico eleito para o ensino dessa língua a estrangeiros ou imigrantes. Nesta, defende que a noção global da língua inglesa seja revista em favor de uma relação global local. Por ver as línguas como entidades distintas que facilitam ou prejudicam a comunicação, entende que é formação voltada exclusivamente para o universal ou para o global tende a restringir o olhar sobre as representações, as culturas e as outras verdades locais. Além desse fato, salienta a necessidade de que o ensino de línguas leve em conta os contextos educacionais, culturais e sociais em que se insere, assim como as visões de 9. Sociedade que podem estar refletidas na adoção da perspectiva global local de língua, linguagem e cultura. Esse tema é retomado pelo autor em recente publicação, 2012, na qual novamente focaliza a questão do modelo linguístico e cultural dos falantes nativos no ensino de línguas. Reafirma a relevância de tirar a centralidade da autoridade desse modelo nas interações realizadas por meio da língua. Explana a sua ideia sobre o aprendizado de um idioma em que o professor não nativo e o aprendiz têm a liberdade de se comunicar no idioma estrangeiro sem a preocupação de refletirem o modelo linguístico em questão. A consonância das ideias desse autor com as de Lobianco, 2010, e de Luque, Udziweir, 2013. Para Lobianco, as políticas de ensino se confundem com os planejamentos linguísticos convencionais em que os professores empreendem esforços no treino e proficiência de registros linguísticos previstos na educação escolar. Para atingir esses objetivos, os professores atuam como reguladores ou controladores do que as normas linguísticas permitem, implementadores de terminologias, vocabulários, discursos, observações, reflexões e análises metalinguísticas. No entanto, para esse autor, esses procedimentos refletem uma política de linguagem do passado, não havendo explicitação aos alunos sobre essa visão, e muitas vezes, também os professores não a têm claramente. Ainda por conta da ausência de uma política explícita, a adoção de textos multimodais e de outras demandas de letramentos, como discussão e escrita sobre imagens fixas e em movimento, de gráficos e tabelas, usos e papéis dos mesmos no ensino e na aprendizagem, estes são vistos como atividades adicionais e poucas vezes integram discussões sobre redefinições de políticas de ensino de línguas as quais implicariam revisões de políticas educacionais. Nas asserções de Luque, Udziweir observa-se concordância com esses argumentos e, também, direções para a questão em análise. Acreditam que para o desenvolvimento de políticas linguísticas de ensino, de currículo escolar e para a implementação desses, a qualidade docente deverá fazer a diferença, trazendo os impactos esperados para a melhoria da qualidade do ensino e da redução da desigualdade na educação. Baseiam-se em pesquisas, realizadas na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido, as quais revelam ser o enfoque educacional o responsável pelas reformas escolares bem-sucedidas, na comparação com outras.
10. Reformas incrementais nos ambientes escolares. O referido enfoque se concentra em investimentos voltados para o desenvolvimento de professores em serviço e alterações estatutárias visando a garantia de mudanças qualificadas na formação de professores em pré-serviço. Diante das referidas avaliações, Luke, Woods e Weir defendem o profissionalismo de professores como condição para o funcionamento de uma política renovada de ensino que reflita a educação de uma sociedade cujas transformações fazem emergir novos desafios. A ideia de profissionalismo docente, para esses autores, contrasta e, ao mesmo tempo, expande a visão da formação de professor praticada durante muito tempo, seguidora de uma pedagogia estabelecida ou prescritiva, conforme a classificam Scripted Pedagogy, em inglês, p. 29. Os princípios dessa pedagogia, no entanto, mostram-se úteis a um currículo fundamentado no controle de qualidade da sala de aula e que adota a padronização de procedimentos pedagógicos e matérias de ensino. Embora a padronização apresente vantagens, por exemplo, com relação à maior facilidade de avaliação de resultados, trabalha em prol de uma expertise reprodutiva, com vistas à eficiência e efetividade. A desvantagem verificada reside na ausência de preparação profissional para as necessidades e expectativas da educação que responde às contingências e características locais, que se preocupa com as diferenças, com a justiça social e com a agência de professores e alunos. Nessa mesma lógica, constata-se que a padronização não se volta para o exercício crítico da cidadania. A defesa desses pesquisadores é por um profissionalismo adaptativo, conforme o denominam, por meio do qual os professores desenvolveriam a maior habilidade para a interpretação do sílabi, assim atendendo às necessidades e características locais, assim como as diferenças de vários tipos. B. O engajamento com a diversidade inerente aos contextos escolares e aos aprendizes, sendo capazes de tomar decisões relevantes no que concerne à necessidade de modificações, alterações e adaptações do currículo, tornando-o condizente com os estudantes, segundo a bagagem de conhecimentos e culturas que trazem para a escola, as habilidades, ritmo e estilos de aprendizagem que apresentem, IBID, p. 29. Consideram essas capacidades fundamentais para o desenvolvimento do profissionalismo adaptativo, por meio do qual seria possível reduzir as desigualdades há muito registradas e promover a melhoria da qualidade da educação. 11. A necessidade de valorização profissional dos docentes atreladas à preparação para maior exercício de agência é compartilhada por muitos pesquisadores. Canley e Canley, 2013, por exemplo, discutem a construção de orientações curriculares indicando que nesta, além das questões estruturais, são previstas decisões funcionais que se referem a ponderações sobre o que deve ser enfatizado e acrescentado nos programas escolares, no âmbito local. Adicionam, ainda, a ação da tradução prática, as quais envolvem adaptações, modificações e interpretações das propostas curriculares elaboradas no âmbito nacional. Nas asserções desses reconhecidos estudiosos de currículos encontra-se a defesa pelo profissionalismo docente, por orientações curriculares que encorajem esse profissionalismo e a flexibilidade na organização escolar para a agência do professor nas reinterpretações curriculares que melhor respondam às situações locais. Também Resvi e Liger, 2010, estudiosos de políticas educacionais em tempos de globalização, associam a recente ênfase no debate sobre políticas de ensino às mudanças verificadas na sociedade.
seguindo a tendência de análise sobre essas políticas que discutem a impossibilidade de reprodução das mesmas diante das considerações quanto às diferenças locais. Esses estudiosos chamam atenção para a preparação de professores para as devidas mediações entre os contextos locais e nacionais em função das dinâmicas culturais, históricas e políticas desses. As referências aos pensamentos desses autores parecem ser indicativas de um trabalho que se volta para mudanças, de paradigmas, de políticas de ensino e de conceitos de formação de professores, tópicos a serem tratados nesta próxima parte do texto. Políticas de ensino e letramentos. Nas análises de notícias ou reportagens voltadas para a avaliação da qualidade educacional realizadas por Luke, Woods e Weir, 2013, estes verificam que, frequentemente, o foco da atenção se concentra no declínio dos níveis das habilidades básicas de aprendizagem e do resultado da formação dos alunos. A responsabilidade desse quadro tem sido geralmente atribuída aos professores e aos currículos. Para esses estudiosos, no entanto, muitos outros fatores deveriam integrar essa avaliação e, certamente, um deles deveria suscitar maior preocupação: as políticas de ensino e a atualização das mesmas mediante as mudanças conceituais percebidas nos últimos 12 tempos. Essa observação já se anunciara nas percepções de Pennycook, 2010, para quem as direções alternativas nos estudos de linguística aplicada se justificam, considerando-se as práticas e visões que vieram a ser assumidas pelas ciências sociais, tais como a diversidade linguística na noção de linguagem como prática social, as perspectivas pós-coloniais, pós-modernas, filosóficas, ecológicas, as teorias das diversidades e diferenças, queer theories, em inglês, p16.1, entre outras. Da percepção de que as mudanças sociais, culturais e políticas advindas pelos conhecimentos da tecnologia digital e pelo fenômeno da globalização suscitavam reestudos sobre premissas educacionais até então praticadas e as devidas adequações conceituais, emergem os estudos sobre letramentos, New London Group, 1996, Cope e Calanthes, 2000, 2004, 2008, Lancashire e Knoble 2003, 2011, GE 1997, 2003, 2010, CRES 2000, 2010, a equipe desse grupo desenvolve teorias levando em conta o fato de que as propostas educacionais que iniciam e propiciam a escolarização deveriam ser revistas de forma a expandir e adotar conceitos e práticas como linguagem como prática social, multimodalidade da linguagem, pedagogia de multiletramentos, visões de trabalho, de vida pessoal e social, de cidadania engajada ou ativa. Advogam os integrantes desse grupo que a educação na sua proposta convencional revelasse insuficiente diante dos novos desafios que ganharam crescente visibilidade nas últimas décadas. As propostas e trabalhos desses integrantes são publicados, tendo a adesão de linguistas e sociolinguistas por meio das pesquisas sobre línguas e culturas, segundo um viés crítico a respeito das hegemonias linguísticas e culturais, do impacto da globalização nas áreas de educação e linguística aplicada. Com base nessas pesquisas e trabalhos sobre letramentos, identificadas ao longo dos anos pelas terminologias novos letramentos, multiletramentos, letramentos críticos e letramentos digitais, e nas discussões promovidas pela linguística aplicada e pela sociolinguística, as políticas de ensino de línguas estrangeiras no Brasil são construídas e publicadas nas orientações curriculares para o ensino médio Línguas Estrangeiras, Brasil 2006, 3.
Nestas, as políticas pensadas por Menezes de Souza e Montemor refletem a identificação de que o ensino de idiomas praticado nas escolas públicas segue uma visão tradicional de língua, desvinculada de um projeto educacional de formação de alunos e cidadãos. Ressignificando as teorias de letramentos para o contexto de ensino de línguas, esses autores propõem políticas de ensino por meio de orientações curriculares que contemplem a inserção do ensino de 13 línguas num projeto educacional de escola que desenvolve o conhecimento de idiomas, no caso, de língua inglesa, e, juntamente com esse, volta-se para a formação da cidadania ativa ou engajada, a inclusão social em sentido amplo, não restrita à expectativa ou possibilidade de inserção no mercado, a compreensão da relação global-local, na defesa da ideia de que mesmo as orientações em foco necessitariam ser reinterpretadas localmente, a adequação dos propósitos vistos nas políticas de letramentos para o ensino de línguas no Brasil, entendendo a afinidade entre essas áreas no que concerne às visões de língua, linguagem, conhecimento, construção de sentido, sociedade, participação social, relações de poder, dentre outros. Lê-se no referido texto, as orientações curriculares para línguas estrangeiras têm como objetivo retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de línguas estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância destas, reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a prática dessa noção no ensino de línguas estrangeiras, discutir o problema da exclusão no ensino em face de valores globalizantes e o sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de línguas estrangeiras, introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias, letramentos, multiletramentos, multimodalidade, hipertexto, e dar sugestões sobre a prática do ensino de línguas estrangeiras por meio destas. Brasil 2006, p. 87. Observar-se que as orientações traçadas têm em mente o aluno brasileiro e as necessidades deste quanto ao estudo em questão, refletindo as observações vistas nas pesquisas de Crawford, 2000. Ou seja, de acordo com essa proposta, o aprendiz estrangeiro não necessita se apropriar da língua inglesa padrão, respondendo a uma assimilação à cultura e sociedade dos países nos quais esse idioma é a língua materna. Nas mencionadas orientações, a ressignificação do ensino de línguas representa uma revisão da perspectiva tradicional, de natureza iluminista e liberal, do estudo de idiomas estrangeiros no plano escolar, conforme descrição do surgimento deste. Era uma época em que uma pequena parcela da sociedade tinha acesso à educação formal, e a oferta do aprendizado de línguas significava um benefício em favor da formação do perfeito nobre e do perfeito comerciante, como informam os registros de Saviani, 2006. O reposicionamento do ensino de idiomas na educação formal, por meio da ênfase na função educacional desse, possibilita ampliar o sentimento de 14. Inclusão social e trabalhar a cidadania engajada ao mesmo tempo em que a aprendizagem é promovida. A aproximação desse ensino com a sociedade atual e a vida do estudante possibilita, também, expandir a abrangência dessa aprendizagem aos inúmeros alunos que atualmente têm acesso à educação formal. No que tange às políticas de ensino propostas nas citadas orientações e a preparação docente, há que se concordar com as observações de Luque, Woods e Weir, 2013, quanto à necessidade de maior investimento no profissionalismo docente, uma ideia também partilhada por Connolly e Connolly, 2013, e implícita na asserção de Rizvi e Liggard, 2010, quando defendem a preparação de professores para as devidas mediações entre os contextos locais e nacionais, em função das dinâmicas culturais.
históricas e políticas desses contextos, como já mencionado neste texto. A ideia do ensino de línguas que considera a relação global-local também se encontra nas teorias desenvolvidas por Pennycook, 1994, 2007. Estas permitem rever as relações de poder e de ideologias coloniais no conceito de língua padrão, de forma a valorizar o conceito língua como prática social, uma noção que abrange a diversidade, a heterogeneidade, a pluralidade linguística e cultural, teorias também orientadoras dos novos estudos de letramentos, New London Group, 1996, Cope e Calantzes, 2000, Lancashire e Knoble 2003, GE 1997, CRES 2000, já discutidas em várias publicações recentes, Cope e Calantzes, 2004, 2008, Lancashire e Knoble 2011, GE 2003, 2010, CRES 2010. Considerações finais. Num momento em que se desenham projetos visando o fortalecimento das línguas estrangeiras nas escolas públicas brasileiras, como na Rede Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, Línguas Estrangeiras/Adicionais, SEB/MEC 2012, e nas oportunidades de estudo em universidades estrangeiras por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, evidencia-se a necessidade de ampliação do debate com vistas a um plano de políticas que considere uma visão de educação condizente com os desafios da sociedade atual. A título de contribuição com o debate, este texto focalizou 3 aspectos sobre o debate. Nas questões que desafiam as políticas de ensino de línguas, foram abordadas a participação e integração de professores de escolas na construção e a implementação de políticas de ensino, a necessidade de políticas de ensino voltadas. 15. Para os contextos brasileiros, a desconstrução da imagem da aprendizagem de línguas restrita a uma pequena parcela da sociedade. Nas noções que reorientam as políticas de ensino de línguas, foi discutida a convergência verificada no ensino padronizado de línguas, da disseminação da noção de que o conhecimento e as habilidades são universais e o encontro conflituoso dessa visão com outras perspectivas não convergentes que atualmente se fortalecem, reorientando as políticas sob foco. O terceiro aspecto do debate reafirma uma questão central no tema, o profissionalismo docente. Neste, é salientada a consonância das teorias dos novos estudos de letramentos com a proposta de política de ensino de línguas estrangeiras para o ensino médio nas escolas brasileiras, desenhada nas orientações curriculares para o ensino médio Línguas Estrangeiras, Brasil, 2006. Esta sinaliza para o desenvolvimento de programas de formação docente voltados para as necessidades e expectativas da educação que considera as contingências e as características locais, que se preocupa com as diferenças sociais, culturais, linguísticas e divisões de mundo, com a justiça social por meio da ampliação de oportunidades de participação e com a agência de professores e alunos. Por fim, este texto reconhece a relevância do tema, atualmente presente em muitos países que identificam a premência do mesmo diante de quadros sociais que revelam, em grande parte, o descompasso entre esses e a educação praticada, e aborda as questões que instigam o debate sobre as políticas referentes ao ensino de línguas, na expectativa de contribuição para a área. Referências bibliográficas.